Bem-vindas à sala de aula da Smart Technologies. Eu sou a professora Renata e vou trabalhar com vocês hoje as divisões do mundo, algumas formas de divisões do mundo, com enfoque na questão do desenvolvimento humano. Então vamos lá? Bom, uma primeira forma de dividir o mundo vem lá da questão histórica, né? O mundo bipolar, o mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Uma etapa do mundo que já não ocorre mais e que estava muito relacionada com o fim da Segunda Guerra Mundial, uma bipolarização mundial entre Estados Unidos e União Soviética e toda a questão da Guerra Fria. O que a gente tinha nesse mundo bipolar? A gente tinha um primeiro mundo, com os países capitalistas desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos. A gente tinha um segundo mundo, os países socialistas, liderados pela União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e um terceiro mundo, com países subdesenvolvidos, sejam eles capitalistas ou socialistas. A gente pode visualizar melhor todas essas ideias no mapa. Então aqui a gente tem um mundo bipolar, desde lá de 1948 até mais ou menos em 91, com o fim da União Soviética, lembrando que era um mundo existente na época da Guerra Fria, na época dos enfrentamentos entre Estados Unidos e União Soviética. Então a gente tem aqui o quê? A gente tem em laranja os países capitalistas da época, aqueles que seguiam diretamente os Estados Unidos e aqueles que se envolviam diretamente nas questões da guerra. Seriam os países de primeiro mundo. A gente tem aqui em rosa os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, os países de segundo mundo, que estavam apoiando a União Soviética e o Bloco Socialista. E nós temos aqui em verde e em vermelho países adeptos ou do capitalismo ou do socialismo, países subdesenvolvidos, países enfraquecidos em relação aos demais. Por isso, não tinham um apoio direto. Ajudavam em algumas questões ou simplesmente seguiam os ideais propostos. Então essa é a nossa primeira divisão do mundo, uma divisão histórica. Uma segunda forma de dividir o mundo é através do grau de desenvolvimento dos países. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter países desenvolvidos, que são os que apresentam alta capacidade tecnológica, alto nível de industrialização, modernos sistemas de transporte e comunicação, padrão elevado de vida para toda a sua população, pelo menos para a maioria da sua população. E nós temos entre os países subdesenvolvidos dependência econômica e tecnológica em relação aos países desenvolvidos, grandes desigualdades sociais, fome, doenças, o crime muito forte, endividamento externo, justamente por causa dessa dependência econômica e tecnológica. Aqui a gente tem uma divisão baseada nessa ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é a divisão do mundo entre países do norte e os países do sul. O que a gente pode analisar aqui nessa divisão? Que esse norte e esse sul não obedecem exatamente à linha do Equador. Aqui nós temos a linha do Equador, que essa seria a divisão correta, norte e sul. Mas quando a gente fala em uma divisão norte e sul pelos ideais de desenvolvimento e subdesenvolvimento, a linha vai ser um pouco mais acima e depois ela dá uma caidinha aqui e pega a Austrália. Então os países do norte são os países desenvolvidos, os países do sul são os países subdesenvolvidos. Então o que a gente tem aqui? A Austrália fazendo parte dos países do norte. E por que isso? Porque a Austrália é considerada um país de alto padrão de vida, um país com grande desenvolvimento industrial e tecnológico, todas as características que colocam próxima dos países desenvolvidos. Então aqui seria o quê? Pela linha vermelha, a divisão norte-sul, mas levando em conta o grau de desenvolvimento, desenvolvido ou subdesenvolvido. O do norte são os desenvolvidos, o do sul
subdesenvolvidos. Então é uma linha meio que imaginária aí, também não é uma linha perfeita, né? É uma linha com todos os seus altos e baixos. Dentro da parte aí de classificação dos subdesenvolvidos, a gente passa a conhecer alguns outros itens. Ao invés de falar de países subdesenvolvidos, a gente também pode falar de países em desenvolvimento. São países que têm baixo índice de desenvolvimento humano e econômico, mas falar que eles são países em desenvolvimento e garante uma ideia de que eles estão buscando melhor ou eles estão melhorando. E entre esses países em desenvolvimento, nós temos os países emergentes, que têm um rápido processo de crescimento, principalmente relacionado com a industrialização. Temos os países em transição, são os antigos países socialistas que se tornaram capitalistas, estão crescendo também, estão melhorando as suas questões econômicas e suas questões sociais. E nós temos os países menos desenvolvidos, praticamente deixando de lado a ideia de subdesenvolvimento, pensando aqui em menor desenvolvimento. São os países que ainda não têm graves problemas socioeconômicos e os piores índices de desenvolvimento humano, principalmente os países africanos e alguns países do sul asiático. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens, dois mapas que mostram um pouquinho dessa questão do desenvolvimento, do subdesenvolvimento. Nesse primeiro aqui nós vamos falar de índices de pobreza, de população que vive com menos de $1 por dia. E quanto mais escura a cor, maior número de população vivendo com menos de $1. Vocês podem visualizar que nós temos países em que isso nem se aplica. Na América do Norte, na Austrália, em vários dos países europeus. Agora, onde a gente vai ter situações mais difíceis? Por exemplo, vamos começar das situações menos críticas, né? A Rússia é um local onde menos de 5% da população vive com menos de $1 por dia. Aqui na América do Sul, a gente tem casos de países em amarelo que vivem entre 5% e 15% da população com menos de $1. Tem casos de países como o Brasil que vivem em torno de 25% a 40% da população com menos de $1. E também tem o caso aqui do Peru, que vive mais de 40% da população tem menos de $1. Então aqui a gente mostra a questão da pobreza. E aqui a gente mostra para vocês a produção de tecnologia, onde nós temos 3 tipos de países. Os países em amarelo, América do Norte, Europa e Austrália, vão ser considerados os países de inovação tecnológica, produtores de tecnologia, pesquisadores. Os países em vermelho, que são aqui as regiões em vermelho, né, porque pega, por exemplo, uma parte do Brasil, são as regiões que recebem essa tecnologia. Aqui a África, aqui boa parte da Ásia. São os receptores tecnológicos, estão comprando, estão aprendendo, estão alugando a tecnologia dos outros. E essas várias áreas em branco são os excluídos da tecnologia. Esse é só um exemplo para vocês verem a questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, ou, melhor falando, do desenvolvimento, do em desenvolvimento e do menos desenvolvido. Seria principalmente esse caso. E uma última divisão do mundo é pelo Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela ONU em 1990, que ele é calculado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele busca o quê? Ele tenta fazer um retrato da qualidade de vida das populações. Dá certo, nem sempre, é uma média, às vezes não funciona corretamente, às vezes não mostra realmente o que está escondendo, o que está acontecendo, deixa de aparecer as desigualdades. Mas é uma tentativa de se comparar os países do mundo. Os valores variam entre 0 e 1, os mais próximos a 0 são os que têm menores condições de vida. E os valores próximos a 1, os que apresentam melhores condições de vida. Então vamos ver aqui. Quais são as dimensões levadas em conta pelo IDH? Né? Vida longa e saudável, eles vão analisar a esperança de vida ao nascer. Ou também eles podem aparecer com dados de mortalidade infantil,
para dizer como essa população é tratada, quais são as condições de vida da população, alimentação, nutrição, questões médicas, se a população realmente tem sido bem atendida. Nível de conhecimento, taxa de alfabetização e taxa de escolarização. Quantos são alfabetizados e quantos anos essas pessoas vivem na escola? Quanto mais pessoas alfabetizadas e quanto mais anos na escola, melhor são esses países em termos de desenvolvimento. E o nível de vida digno, medido pelo PIB per capita. Qual é esse valor desse PIB per capita? Quanto mais alto também, melhores as condições do país. Qual é a paridade, qual é a comparação com os países em relação ao dólar? Tudo isso pode ser levado em conta pelo IDH. O que nós temos aqui é um mapa de desenvolvimento humano em 2012. Alguns países aqui são citados entre os principais, né, entre os 20 países com maior IDH do mundo. A gente pode ver, por exemplo, a Noruega com 0,955 de IDH, a Austrália com 0,938 e a França com 0,893. E daí a gente também tem os exemplos dos países com outros tipos de IDH. A gente pode puxar aqui um item seguinte, que a gente tem 4 tipos de países em relação ao IDH. O IDH baixo, o IDH médio, o IDH elevado e o IDH muito elevado. Quem são os países de IDH baixo? Aqueles países que atingem de 0 até 0,49 no índice de desenvolvimento humano. Aqueles são os países em vermelho. Por exemplo, a República Democrática do Congo com 0,304. Como o Níger também com 0,304. Quem são os países de IDH médio? De 0,5 a 0,69. Vamos ver os países de IDH médio. Bom, diretamente aqui nesse mapa a gente não pode ver, mas são os países em laranja. A Índia, a China, a África do Sul. Esses países estão dando uma melhorada em relação à qualidade de vida da sua população, mas não atingiram índices satisfatórios ainda. Entre os índices de elevado IDH ou alto IDH, nós vamos ter aqueles que são entre 0,7 e 0,79. No caso do Brasil, a Rússia, aqui a gente tem a Líbia, tem outros países sul-americanos, tem o México. E o IDH muito elevado, todos que estão acima de 0,8. Estados Unidos, Canadá, países europeus, Austrália. Para finalizar essa aula, eu trouxe para vocês um exercício da FUVEST de 2009 que fazia uma comparação entre o IDH e o consumo anual de energia per capita, medido em toneladas equivalentes de petróleo, ou como vocês vão poder ver aqui, a TEC. Tá? Ele traz um gráfico que ele mostra alguns países, ele destaca o Brasil no gráfico e ele pede para a gente analisar através do gráfico qual que é a alternativa correta. Então vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um indicador do nível de desenvolvimento socioeconômico de um dado país, que leva em conta, simultaneamente, diversos aspectos, tais como expectativa de vida, índice de mortalidade infantil, grau de escolaridade e poder de compra da população. A relação entre o consumo anual de energia per capita, TEP, e o IDH, em vários países, está indicada no gráfico abaixo, no qual cada ponto representa um país. Aqui, por exemplo, o caso do Brasil. Com base nesse conjunto de dados, pode-se afirmar que, letra A, o IDH cresce linearmente com o consumo anual de energia per capita. Se a gente voltar lá para as nossas aulas de exatas, a gente vai lembrar que o linearmente seria assim. E o que nós temos aqui é uma curva, né? Então não se pode falar em linearmente. O IDH aumenta quando se reduz o consumo anual de energia per capita. Se a gente tivesse isso, provavelmente a nossa curva
seria inversa, né? Porque daí o IDH estava aumentando e o consumo de energia per capita estaria diminuindo. E letra C, a variação do IDH entre dois países é inferior a 0,2, dentre aqueles cujo consumo anual de energia per capita é maior do que 4 TEP. Aqueles que consomem maior do que 4 TEP estão nesta área. Se vocês observarem aqui, temos divisões de 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 e 1. Então, entre aqueles que têm mais de 4 TEP, nós observamos uma variação menor, né? Está nessa região, menor do que 0,2, é entre 0,8 e 1. Então, essa é a nossa alternativa correta. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima aula. Pronto, não fui para as outras alternativas. Não precisa.